Né? Tô agora pedindo likes para vocês. Mas, enfim, eu coloquei o link para um filme que chama Michelangelo Infinito. É bem legal. É um filme sobre a vida do Michelangelo e a obra. Quem narra a história é o Vasari. É bem legal, é o primeiro historiador da arte que vai narrando a história do Michelangelo, e aparece Michelangelo. Aparecem várias obras dele, as mais importantes, assim, a Pietà, o Davi, a Capela Sistina, a tela que ele pintou da Sagrada Família, é bem legal. E tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que chama Agonia e Êxtase. Ele é antigo, bem antigo, que também fala sobre o Michelangelo. É ele pintando a Capela Sistina. Eu não consegui ele inteiro para colocar, não achei no YouTube. Mas eu sei que talvez vocês sejam alguém que quiser assistir. É um filme bem legal, é antigo. Tem vários desses filmes antigos sobre pintores, né? Bastante Tem até um canal que é só sobre filmes franceses, uma amiga minha me passou, que é tipo um negócio que é só. Vou perguntar para ela, e é barato, estão todos os filmes franceses, e aí tem vários artistas também. Então, quando eu vou achando, eu vou sabendo, eu vou colocando. Eu coloquei do Michelangelo, o da Artemisia, que a gente vai ver no Barroco, tem bem legal também. Do Vermeer tem bastante filme, assim. Mas a maioria é antigo, né? Então, nem sempre eu acho no YouTube. Como eu sou meio, assim, eu não sou muito expert, né, para achar essas coisas. Mas quando eu sei, eu falo pelo menos o nome, eu coloco ali, tá? Aí, se vocês acharem, é legal. Esse do Michelangelo, o Michelangelo Infinito, é bem interessante. Vai mostrando. E aí mostra umas coisas assim, tipo ele no canteiro, escolhendo o bloco de mármore. As coisas assim que a gente não tem muita noção, né? De como que é a pedra em si, para escolher o Carrara, para a feitura da imagem, é bem interessante. Mostra a Capela Sistina também, ele construindo aquele, né? Tem até uns outros filmes, né, que trabalham com ele, assim, eu não me lembro qual, mas eu já vi alguns daqueles canais de TV quando eu estava em casa, assim, que tinham alguns que tinham. Né? Tem uns muito legais. Aquele Telecine Cult eu vivia assistindo por causa disso. Sempre tinham vários, assim, que falavam sobre artistas e tal. É bem legal. Aí, se alguém souber, vai falando também. Eu vou perguntar desse canal aí que eu tinha falado. É legal para quem, sim, às vezes, se quiser assistir, não é obrigatório, né? Mas eu coloco, eu acho interessante. E o Michelangelo é uma figura, assim, bem. Eu vou falar. Vamos dar um termo, assim, para ser gentil com o Michelangelo. Ele é uma figura forte, digamos, né? Ele tem uma personalidade forte e tal. Então, tem bem a ver com a obra, né, dele também. Esses artistas. Então tá, gente, já vou começar a falar um pouco do texto. O pessoal da estágio de docência vai gostar. Vocês já leram esse livro? Já viram? Todo não, eu li agora para ver e eu achei bem interessante. É um chuchu. É maravilhoso. Não, é que é muito legal mesmo. Qual é? Esse daqui é o francês, a minha edição é a baratinha. Tem uma edição cara que vem com CD. Eu não tenho. Eu comprei essa porque dá para ver na rádio francesa, tem gravado. Por que ela tem gravado e tem CD? Porque, na verdade, né, o livro, essa aqui é a tradução de português de Portugal. A gente não tem no Brasil. Ela era uma emissão de rádio, por isso que os textos são bem pequenininhos e gostosos, assim. Era um programa de rádio que o Daniel fazia e ele falava sobre várias coisas. Para o pessoal do estágio de docência, da ideia de como... Gente, é bom. Ele tem texto que ele fala sobre o Foucault e o Velázquez. Tem texto que ele fala, um dos meus preferidos, eu lembro que eu usei na época do concurso, é sobre anacronismo. É a maneira mais simples de explicar anacronismo para alguém, é a maneira como ele escreve. É Venturas e Desventuras do Anacronismo. Um texto de 5 páginas que ele explica anacronismo. De uma maneira super interessante. O Daniel Arraes, ele era professor na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. Ele morreu jovem, assim, ele era da geração desses professores, sei lá, do Gilberman, do Ramsbelt, um pouquinho mais novo, só que ele morreu já, né? Ele morreu mais cedo. Mas ele tem uma produção bem legal. E era alguém que tinha bastante conexão com o Brasil. Ele veio ao Brasil algumas vezes, publicou algumas coisas aqui. Tem um texto muito bom dele na edição da Vozes, aquele História do Corpo. E é bem legal, assim, que é do Vigarilô, que organiza.
Ele tem um texto super interessante sobre o corpo, século XX. Né? E ele é um historiador que trabalha, como vocês puderam perceber, assim, o foco dele é principalmente Renascimento. Ele é um dos grandes especialistas do Leonardo, né? Ele trabalha com várias outras obras também, né? Eu gosto muito quando ele fala de Tiziano, ele tem vários textos sobre a Vênus de Urbino, ele tem textos bem legais, bem interessantes, assim. E ele tem uma roupagem, apesar de não ser tão jovem, né? Não ter escrito agora, né? Faz alguns anos, ele tem uma linguagem nova, assim, uma forma legal de falar, de escrever. Tem um texto que tem em português, já falando em Amazon, esse livro é muito caro pela Amazon, não compre. A gente vai fazendo textos piratas. Saiu pela editora 34. Se eu não me engano, eu acho que eu posso falar isso com segurança, mas é o primeiro livro do Daniel Arraes traduzido para o Brasil. É o Nada Se Vê. É muito legal. Eu comprei numa promoção dessas, sei lá, uns 30 e poucos reais. E esse livro, ele tem toda uma questão narrativa também. Outro programa de rádio. Esse, ele forja como se fosse, ele cria que ele está trocando cartas com uma amiga dele, um diálogo com uma super amiga. E aí é todo dialogado, assim, é um texto que fala de pintura, mas de uma forma super coloquial, né? É bem, bem interessante. Ele fala de várias, vou falar depois da Vênus de Urbino, que é uma das pessoas que escreve de uma maneira mais interessante sobre ela, ou a Gioconda, enfim, ele passa por várias telas, assim, bem conhecidas, e ele aborda a questão teórica de uma maneira muito interessante. Ele trabalha com anacronismo, com Warburg, com todas essas questões, só que ele é aquele autor que se preocupa em simplificar também. É bem legal. Eu acho bem interessante, assim. Aí, o primeiro texto que vocês leram é um texto muito legal, né? Aquela professora que gosta dos textos, assim, que é o da Gioconda, né? Eu tinha muito ranço com a Mona Lisa, eu acredito que vocês também, eu não sei, tem gente que não deve ter, né? Mas é uma tela, assim, que não é difícil quem não goste, né? É normal, até porque ela se transformou, sei lá, numa espécie de avatar, assim, né? É uma quadra difícil de ver, porque quando a gente vai ao Louvre sempre tá cheio. Eu já vi ela, tipo, vazia no Louvre, mas, assim, é um esforço, né? Claro que no inverno, às 9 horas da noite, não vai ter ninguém ali na frente. Mas, assim, via de regra, né? Quando as pessoas normais vão ao museu, é um quadro que é impossível ver, né? E tem muito fetiche em cima da tela, né? Que ela seria o autorretrato do Leonardo, seria a versão dele feminina, que se cogita, sei lá, uma possível homossexualidade do Leonardo, ou enfim, é tanta coisa, ou a gente não sabe quem é que está apresentada, né? A gente não sabe quem está retratada. E são várias questões que não necessariamente, né, tem um correspondente na historiografia, e é o caso que o Daniel coloca, né? Na verdade, a gente sabe, sim, hoje, quem era, né? A Gioconda, como sempre se soube. Na verdade, sempre teve um fetiche. O quadro vira, assim, uma super fetichização quando ele entra no Louvre, né? Ele faz parte do acervo, e ele é roubado no começo do século XX por um cara, assim, que era super incrivelmente apaixonado pela tela e pelo Leonardo, assim. É quase um, sei lá, fã de rock, mas um fã de arte. E o começo do século XX tem eventos super legais, né, com arte, é bem interessante, depois eu falo nos outros também, a aula que vem tem um legal também. Enfim, ele rouba a Mona Lisa de noite, né, a Gioconda, ele entra no Louvre e rouba, e o mais impressionante é que eles só se dão conta no outro dia da manhã, né. Claro, o aparato de segurança era outro, né, o tempo era outro. E demora um tempo, né, até a Mona Lisa ser encontrada, a tela, e voltar para o Louvre. E daí surgiu mais um monte, né, de outros. Eu gosto de falar da fofoca antes de falar da coisa séria. Mas antes enfim, a gente pensar o que é a tela. E nessa época, acho que saiu boas histórias também da Gioconda. O meu pai leu um livro há um tempo atrás que a teoria era uma portuguesa, que a verdadeira Gioconda, né, a Mona Lisa, ela não está no Louvre, mas ela está na Biblioteca do Vaticano. Por isso que quando a gente olha ela, a gente não sente aquela
aquela aura benjaminiana, né? Não parece que a gente estaria diante da verdadeira imagem. Ou a mais recorrente é que estaria no porão do Louvre, né? Que eles não deixariam ir na sala de exposição, porque se fala que é a obra de arte mais valiosa do mundo. Não é mentira. É que, assim, alguém vai vender. Disseram esse ano que a França ia vender, né? Que por conta dos gastos do Covid, eles iam vender algumas obras e a Mona Lisa ia ser vendida, né? Ia ser vendida lá para um país, enfim, para esses Abu Dhabi da vida, né? Tem um Louvre, uma ponte, enfim, mas eu acho que é mais uns fetiches em cima, assim, dizeres, do que efetivamente ser vendida. Então é difícil estipular um preço para uma obra que não vai ser vendida, mesmo porque ela não vai ser vendida, ela vai ser vendida num leilão, né? E a gente não tem muita noção de quanto que a ação vai se pagar pela tela. Mas, enfim, ela é uma tela caríssima, né? Ela é a obra de arte, a grande obra de arte do museu que recebe o maior número de visitantes no mundo, ainda hoje, né? Que é o Museu do Louvre. Então, assim, ela não é pouca coisa, né? E a dificuldade, talvez, dos nossos olhos brilharem diante da tela são dificuldades que que o Daniel Arraes coloca no texto, né? Ela não é aquela imagem que a gente, né, fica assim, bate e se apaixona. Por exemplo, sei lá, acho que cada um tem uma imagem que olhou assim pela primeira vez e ficou um casar no fine, né? Eu lembro de em papel, assim, a primeira vez que eu olhei a tela no livro escolar, assim, um livro didático, eu era criança, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei assim, ó, foi uma imagem, eu nem sabia que eu gostava de arte, eu acho que eu nem me toquei ali que eu gostava, mas foi uma imagem que me deu aquela causada, né? E a Gioconda é difícil ver realmente, né? Ela é uma imagem que tem os seus mistérios nisso, né? E talvez, olhando com calma, a gente consiga entender o porquê, né? E o Daniel, acho que começa o texto de uma maneira muito legal, de uma semi-culpa, né? A tradução francesa ela é um pouco mais engraçada, assim, eles traduziram de uma maneira mais séria. Ele fala que ele demora muito para gostar, né? Amar verdadeiramente a Gioconda. Ele fala que foram mais de 20 anos, enfim. E aí ele fala que tudo bem, porque o Leonardo demorou 5 para fazer, né? E aí isso, e acho que é a grande questão, que é um quadro que demanda tempo. E aí a grande tese lá, que o Daniel Arraes coloca no texto, é que o tema, né, da obra é o tempo. Eu adoro. E eu acho que o tema de todo o retrato é o tempo. O tempo é o tema, não é à toa que na historiografia da arte a gente trabalha tanto, é o tema de muita coisa, da imagem, né? Porque nós somos o tempo que vai, né? O tempo que escoa. E a imagem é o tempo que fica. Então, muita coisa na imagem, o tema é o tempo. O retrato, né? Eu vou envelhecer. A selfie que eu fizer aqui de mim, né? Ela vai estar para sempre, ela vai fixar a minha imagem, né? Meu rosto de hoje por uma eternidade. Então tem toda essa concepção, né? Mas eu gosto muito da ideia do tempo, né? Do retrato total, ele vai em um vídeo, ele faz várias questões, assim, eu adoro essa questão. A gente pode pegar desde, sei lá, o retrato de Dorian Gray para pensar retrato, né? Não só em obras efetivamente pictóricas, né? E é bem interessante. E ele fala coisas que eu nunca tinha percebido, imagino vocês. Aqui, peguei um gomit para mostrar. Aqui está a imagem, e ele fala que o fundo, né, ele vai falar sobre o fundo. E ele vai trabalhar como o fundo é diferente do primeiro plano, né, o segundo do primeiro. Que ele vai trabalhar com esse fundo pré-humano, né? Por que ele fala que é pré-humano? Porque eu não tenho um castelo, né? Eu não tenho uma torre, enfim, eu não tenho nenhum elemento que marque, caracterize a presença humana, né? No fundo, eu tenho a paisagem. Eu vou falar mais de paisagem na próxima aula, tá? Não falei ainda sobre teoria. Só que eu tenho uma ponte também, da ponte aqui. Vou mostrar. Eu nunca tinha visto essa ponte, né? Eu só vi quando ele falou. E eu fiquei procurando a ponte, né? Ela tá aqui, ó, bem desse lado. E aí a ponte é mais um dos elementos que ele usa para a questão de passagem de tempo. E aí tem toda a questão das correntezas, né? Dessas águas, riachos.
e Daniel fala que não é a correspondente, né, do lugar, que o Da Vinci altera. E tem a questão do horizonte também, né? Um horizonte mais alto desse lado e mais baixo do outro, né? São vários detalhes que ele vai dissecar da imagem. É legal também a sobrancelha, né? Várias coisas também que eu nunca reparei. Que ela tem a sobrancelha depilada, né? O véu aqui, ela também tem essa parte de cima do cabelo depilada. E o Daniel fala, a Raiz, que uma mulher, tipo, de respeitável, de uma família, né, renascentista da época do século XVI, isso daqui seria uma coisa de que não seria, né, bem vista. Então, provavelmente, se o Leonardo tivesse entregado a obra ao Giocondo, que encomenda, ele não teria gostado, né, disso que ele faz. Outra questão bem legal é o sorriso, né? Aí tem o sorriso da Mona Lisa, né? Em cinema eu seria Julia Roberts, gente. Felicidade. A vida real é dura. Consegue fazer o sorriso e até hoje eu não consigo. O quê? Até alguém consegue imitar aquele sorriso, porque até hoje eu não consigo. Não dá. E vocês viram que eu coloquei no slide? Eu coloquei a obra, né? A primeira obra que o Daniel Arraes fala. Que efetivamente, a gente pode falar que a Gioconda é o primeiro quadro de alguém sorrindo. E justamente pela questão da efemeridade, né? E aí ele dá o exemplo do primeiro quadro mesmo, antes da Gioconda, né? Que tem uma pessoa sorrindo, que é péssimo. Olhem lá no slide, vale a pena. Só para ver. É bem estranho, né? Ó, Willer, não tem problema do atraso. Tá gravando, tá? Eu coloco ali. Depois o link da aula. Enfim, mas o texto do Daniel é bem legal, é bem interessante de ler, né? E acho que eu comecei a gostar um pouco mais da Gioconda depois desse quadro, com certeza, né? A gente sempre tem que, quando a gente não gosta de algo, é legal ler alguém que goste muito escrevendo sobre, né? Porque acho que a paixão passa também. E aí ele me convenceu um pouco que a tela é muito interessante. E aí a questão do sorriso é bem assim, de época, né? Ele vai explicar que o esposo dela, né? Eles estão mudando de casa. Ela acabou de ter 2 filhos homens. Ela não morreu no parto. Todas as mulheres nesse período que eu estudei morreram no parto, né? É uma coisa bem... se morre muito cedo, né? Com exceção do Michelangelo, que morreu com 88 anos, né? Mas morre mais cedo. E mulheres, muitas mulheres morrem no parto, né? É bastante recorrente no século XVI. E uma coisa que eu achei bem interessante quando ele fala do tempo é que, agora tu falando do roubo também, foi que até tem um livro, né, sobre os roubos na arte, que o autor dizia no artigo da Mona Lisa que depois que se ligaram que ela tinha sido roubada, as pessoas levavam flores para frente de onde ela estava, que foi uma comoção em Paris inteira. E tu pensando hoje que a obra está mundialmente famosa, as pessoas levam do museu a Mona Lisa para tudo que é lugar. Tinha uma professora minha que dizia que ela deu a aula e os pais dela foram para a França e a aluna trouxe toda querida, assim, uma caneca com a própria professora, te trouxe a Mona Lisa, sabe? Então, acho que é meio esse fetiche que todo mundo tem dela ter sumido e aparecido, e todo mundo se voltou. E além dessa coisa toda, que eu até anotei quando eu li o texto, que é todo esse segredo meio código da Vinci, que tu vê na mão, no braço, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, acho que é todo esse fetiche que transformou ela no que ela é, né? E é bem isso, sobre a questão filme, que eu falei do sorriso da Mona Lisa, mas o código de Da Vinci. E as pessoas, elas querem mistérios, né? Se chegar, não, essa mulher aí, casada com não sei quem, ela teve 2 filhos, ele encomendou o retrato, o Leonardo se atrasou, gostou, nunca deu o retrato. Não vai ter graça, entendeu? E ele não entregou muita encomenda, tá? Não só ele, né? Vários deles. Mas é normal isso. Eles recebem encomenda e não entregam, né? Não é também algo tão assim, por quê? Então, mas as pessoas gostam de uns mistérios. E falando tem uma bacuru aqui. A Mona Lisa que eu não tenho. Mas eu tava com o livrinho lá na sala, não tá aqui. Que é a leiteira do Vermeer. A gente tem isso da arte, né? É algo que é da reprodutibilidade, também do turismo moderno, né? Parece que a gente quer levar um pedacinho para casa. E a Gioconda, bem que o Lauro falou,
E aí o Daniel coloca, é difícil levar ela a sério, porque antes de ver a tela, a gente já viu 1 milhão de reprodução na tela. Então é meio que complexo, mas é uma obra que é quase... E o Romero Brito, né? Ela virou meio um Romero Brito da atualidade, daquele tempo. Não fala isso dela, Lauro. Não, eu não estou falando da obra, eu estou falando de que o Romero Brito ninguém mais atura, porque tu já vê ele até na mala, na 25 de março aqui, a Mona Lisa, tu tá meio assim, tu vê ela em todo lugar, assim, né? Mas aí pelo menos é gente de bom gosto. Não. Mas eu acho engraçado que realmente, às vezes tu olha e tu vê o sorriso e às vezes tu não consegue ver, né? Então isso que é a grande, acho que por isso que ela continua chamando atenção. Que seria um sorriso que não é bem um sorriso, porque não se apresentavam pessoas sorrindo. Então, claro, vou pintar alguém assim, né? É um sorriso bem discreto. Não tem dentes, né? Não tem. Na aula que vem, tem um quadro do Vermeer sorrindo. É século XVII, já existe o sorriso, não é um retrato, e ele faz uma mulher sorrindo com dente. É a coisa mais horrorosa. A imagem é muito bonita, é um Vermeer. Não é um Romero Brito, é um Vermeer. Mas eu vou mostrar, eu não tenho aqui, porque eu estava... Não foi nesses livros que tem, é num outro que está lá na sala, que tem ela sorrindo, assim. Ela tá assim, ó. Isso fica gravado, as pessoas vão ver isso depois, né? Mas é muito esquisito, porque é isso para... Depois de um tempo, foi normal pintar sorrisos, mas não era. Então, a partir do momento que o artista tem que criar como se faz um sorriso, isso é muito difícil, né? Tu vê, o Da Vinci faz no século XVI. E no 17, olha, do Vermeer, que é super habilidoso, ficou muito esquisito. É muito normal ver sorriso estranho na arte. Eu não vou achar o sorriso estranho, nem tem nesse livro. Acho que tem um Sletânia lá na sala. E ela não parece que tá um sorrisão, né? E aí todo mundo, ela tá sorrindo ou ela não tá sorrindo? Aquela pergunta, quando a gente fala que é historiadora, eu lembro que um monte de gente perguntava assim, eu fiz história. Aí vão perguntar, sei lá, umas coisas, tipo, dia do fico, né? Umas coisas, umas perguntas idiotas. E aí, da história da arte, a Mona Lisa. A Mona Lisa tá sorrindo ou não? Eu falo, tá sorrindo? É óbvio. É todo mundo... Tem certeza? Eu tenho. Tá sorrindo? Não, ela não tá. É porque o horizonte de expectativa é outro, né? Enfim, as épocas, né, são diferentes. É o que eu falei para vocês na aula passada da perspectiva, né? Que eu fui no Avatar, né, ver o filme, eu passei mal, vomitei horrores. Eu não sei se as pessoas, né, passaram mal vendo, sei lá, o Masaccio, mas elas ficaram impressionadas, elas estranharam a forma de ver, porque a gente normatiza algumas coisas, né? É a questão de tempo mesmo. É bem interessante pensar. E vocês, bastante gente dessa turma perguntou sobre a perspectiva, né? Na semana passada, viram como ele explica de uma maneira legal? Pô, é legal pra caramba, né? Eu adoro, eu gosto muito desse texto. Eu gosto dele, né? É um daqueles historiadores, e é muito difícil arrumar defeito nele, porque eu tô fazendo a aula da semana que vem, e é Thais Bretânia. E aí, é fácil criticar ela. Ela é ótima e é uma boa teoria, mas ela deixa umas coisas abertas, assim. O Daniel, não, ao mesmo tempo que ele fala, ele comunica de uma maneira legal. Quem escreve para escrever TCC, essas coisas, a gente tem que sempre... É interessante escrever de uma maneira legal, mas não deixar a ponta solta para receber crítica. E ele faz isso de uma maneira muito boa, assim. Eu penso muito nisso na hora que eu vou escrever, deixar o texto, assim, a pessoa pode ir aqui, vai nas pontas, né? E ele faz de uma maneira bem legal. E ali na perspectiva, ele vai explicar, né, a cidade que eu falei da semana passada, porque Florença, né, a questão política, né, por que a invenção da perspectiva, mais que só a invenção, a perspectiva, tá, minhas anotações estão tudo caindo, eu coloco dentro dos livros. A perspectiva não foi inventada de uma vez só, que nem a tinta a óleo, né? Do Van Eyck, o Van Eyck inventa. Não, ela já tinha sido, estava num processo de descoberta. A perspectiva também, né? A gente vai ter, quando ela efetivamente foi usada pela primeira vez num quadro inteiro de uma maneira matemática, que vai ser lá na Santa Trindade do Masaccio. Mas ela já tem tentativas em pedaços, né? Ele vai falando da Anunciação, adoro a questão da Anunciação e da
perspectiva, e vai mostrando que é um processo, e por que em um dado lugar esse processo desenvolve mais. E aí tem toda a questão política, né, dessa arte gótica ser uma arte de principado, de corte, né, e é muito legal os Medici, né, que em público eles querem ser visto como republicanos, ou como, né, fazer essa relação com o mundo antigo, e não serem uma corte, mas que no mundo privado eles contratam góticos, né, pintores góticos para fazer a capela, né. Então tem toda essa questão do privado e do público, né, e como que essa arte da perspectiva, essa arte renascentista em si, ela foi usada como um poderio político por Florença, né. É bem legal pensar assim. Eu queria até tirar uma dúvida em relação a isso. Uhum. Que vendo o Renascimento, parece assim que a arte trabalhou muito tempo só para a igreja. E Então, foi isso mesmo? Tadeu, assim, deixa eu segurar minhas coisas. Sim e não, né? Sim e não. A gente tem a impressão, porque, assim, principalmente esse auto-renascimento, né? Que é o período ali do século XVI, final do XV e XVI. A gente vai ver três grandes figuras, que é o Leonardo da Vinci, o Michelangelo e o Rafael, né? Boa parte da vida de todos eles trabalham para a igreja, né? Talvez o Leonardo tenha sido o que trabalhou menos tempo, né? Ele vai trabalhar depois na França, para a corte francesa, ou ele trabalha para o Duque de Milão também, o Sforza, mas tem muito essa relação com a igreja. O que eu te digo, sim e não. A gente tem várias outras questões. A igreja é, sim, um grande mecenas da arte, um dos grandes mecenas, né? Não só a igreja, a gente vai ter os Medici, por exemplo, famílias, os Tornabuoni, vão ter várias grandes famílias que vão encomendar obras para esses artistas, né? Que não necessariamente obras sacras, mas a igreja tem um papel muito importante nesse período, tanto que na aula que vem a gente vai trabalhar com barroco, e esse começo da aula eu vou trabalhar com barroco holandês, justamente para pensar como que essa arte funciona fora da Itália, né? Justamente pela questão da igreja. O que a gente vai ver no barroco, né? O barroco italiano tem grandes obras com temas, principalmente grandes narrativas bíblicas. E na Holanda, como tem toda a questão da contrarreforma, enfim, do protestantismo, eu não tenho isso. Então, eu tenho telas menores, os temas são outros, né? Claro que no Renascimento italiano não é só a igreja, né? A gente tem retrato, mas, por exemplo, se a gente for pensar em retrato, né? Vamos dar o exemplo do Domenico Ghirlandaio. O Ghirlandaio faz retratos, ele fez vários para os Tornabuoni, que é uma família bem rica. Só que aí a gente tem a correlação do retrato com um afresco. Aí ele vai fazer um afresco numa igreja onde a gente vê a mesma pessoa que ele fez o retrato num afresco. Então, assim, não é unicamente, mas é bem visível, né, a questão de imagem sacra. O Botticelli, o Nascimento de Vênus, né, é uma imagem pagã, né, faz referência a um texto pagão, que não é cristão, né, não é sacro, mas está muito relacionada, tá? E na Itália, em geral. Por exemplo, a igreja via a arte era valorizada ou esses pintores eram vistos como um trabalho manual? meio a meio. É bem esse processo, né? Desde o Alberti, do século XIV, XV, se vem ensaiando uma diferenciação entre arte mecânica e arte liberal. Na antiguidade, pintar, esculpir, era uma arte mecânica, né? Era um trabalhador, não era um intelectual que fazia. Era alguém que tinha habilidade motora. E se começa a construir isso desse artista, né? Do artista mesmo, e alguém que pensa arte, né? Como o próprio termo desenho que se usa na época em italiano, é isso, é que a arte primeiro ela passa por um processo mental e depois ela é feita, né? E isso começa a ser contestado no século XIV bem de leve, no século XV efetivamente, e no XVI, por exemplo, Leonardo da Vinci defende muito isso, ele escreve muito, né? E o da Vinci defende que a arte, pintura principalmente da Vinci, ela é coisa mental, né?
ela é uma atividade, ela é liberal. Então, a gente ainda está, né, nesse momento, por exemplo, essas encomendas. A gente tem várias trocas de cartas ainda hoje, de como que se dão essas encomendas. Não é uma coisa assim, tu faz o que tu quiser. Eu vou lá e encomendo uma obra para o Botticelli. Eu penso se eu pudesse encomendar uma obra para o Botticelli e falar, Sandro, faz o que tu quiser, eu só quero uma obra tua, meu Deus, que homem maravilhoso, que incrível, eu vou ter uma obra do Sandro Botticelli, vai, faz o que tu quiser. E não era assim, né? Ele recebia as encomendas, por exemplo, o Michelangelo também, né? Ele, Michelangelo, eu quero que tu faça uma escultura assim e assim, né? Era tudo colocado. Então, eles têm que obedecer muito dessa normativa também, né? Do que é feito em encomenda, assim. Então, ele tem, está num processo. Existe essa colocação, né? Como arte liberal já, né? Já começa a ter estatuto de arte liberal. O Vasari ajuda muito nisso, né? Com a história da arte, colocar esse artista num viés também como esse homem que pensa, mas é um processo, né? É legal assim, o que a gente sabe, né? A gente tem muito documento de Florença, na Toscana como um todo, é que as pessoas achavam eles incríveis, né? Eles eram mestres. O Giotto já era visto assim como o Giotto, mas, né, como um grande artista. Mas o que significa artista, é claro que é diferente para eles e para a gente, né? É um processo ainda. Eu te respondi ou não, Tadeu? Eu falo, às vezes eu não sei. Não, super respondeu. Eu fico impressionado como a igreja está sempre envolvida com política desde sempre, né? Tá. Bem que ela podia ter mais bom gosto hoje, encomendar umas coisas legais, né? Pelo menos. Pelo menos, umas coisas assim. Patrocinar mais a arte. Patrocinar mais a arte, né? E aí, com a Contra-Reforma, tem toda uma questão como isso muda muito. E é legal, a aula que vem é arte holandesa, do 17. Aí os quadros são pequenos, porque as pessoas compram, né? E uma coisa legal que o Vasari escreve, que em Florença da época, em qualquer, como é que fala? Em qualquer casa, mísera casa de um sapateiro, sabe, uma coisa assim, se encontra um quadro de paisagem alemã. Alemã faz referente a essa arte do norte, e como essa arte, né, esses artistas do norte, eles produziam imagens, quadros, para vender mesmo. É bem diferente do que a gente vê na Itália, né? Na Itália, a gente não vai ter um artista, por exemplo, a gente não ia, o Michelangelo não ia lá na feirinha, entendeu? Vender a obra dele. Só que na Holanda eles faziam, tá? Em Amsterdã acontecia. O Vermeer era comerciante de quadro, ele vendia moldura e quadro, né? Então, assim, é muito diferente. E justamente por essa questão do mecenato, né? De quando que alguém... e não... Às vezes também de lugar e de período. O Van Eyck lá. O Van Eyck é um pintor de corte também em Bruxelas, né? Em Bruges, na verdade, não é Bruxelas. E o Van Eyck, ele vai ser quase que diplomata, assim. Ele vai... É muito... Como esse período... O Renascimento é um período muito legal. O Van Eyck é tipo um diplomata mesmo. Porque na época, eu não sei qual é a pessoa que quer casar, é alguém de Portugal. Tanto que o Van Eyck tem muita influência em Portugal. Isso eu nunca soube. Eu aprendi isso em Portugal. Porque o Van Eyck ia para Portugal como diplomata, assim. Não sei se o termo é esse, diplomata, mas, enfim, fazia as vias de um diplomata. E ele uma vez foi e fez, inclusive, tem alguém lá de Bruges que quer casar com uma princesa portuguesa, aí ele faz o retrato dela em gravura e leva. Ele faz até casamenteiro ele foi. Mas como era bem diferente, assim. Ou para puxar para o Renascimento, para a aula bem de hoje, o Rafael. O Rafael foi uma espécie, ele trabalhou no Museu do Vaticano, né? Ele era uma espécie, assim, não sei se curador, mas uma coisa assim, ele trabalhou no museu sendo responsável pelas obras antigas, pelo acervo antigo do Vaticano, né? Já vou falar que o Rafael foi museólogo, não, museólogo, mas enfim, ele trabalha no museu, e ele trabalha com um acervo de obras antigas. Tem toda uma... Eles também trabalham em alguns, né, aspectos. O Rafael trabalha, assim. E o Rafael, também tem uma coisa que é legal desse período, é que, assim,
eles trabalham com um monte de ajudantes. O Rafael, a gente sabe que ele chegou a trabalhar com 50 pessoas no Vaticano. Gente, 50 é um povo. Então, é muita gente. É o Etial. É muita gente, né? E assim, ó, como é que tava certo, né? Eu já ia brigar. Eu acho que ia ser um pouco o Michelangelo. Eu já ia. Meu Deus do céu, porque 50 juntos não ia dar certo. Tudo bem que eles pintavam grandes afrescos, né? E é um espaço considerável. O Rafael vai pintar os palácios do Papa, né? Os apartamentos, enfim, na mesma época que o Michelangelo trabalha na Capela Sistina. Mas é muita gente. E aí o que é bem diferente do temperamento, né? Que eu comecei a aula tirando onda do temperamento do Michelangelo, porque a gente sabe, o Michelangelo pinta a Capela Sistina junto com o Rafael, não junto, né? Contemporâneo, na mesma época, eles estão no Vaticano. E aí o Michelangelo vai pintar a capela. Ele não ia pintar a capela sobre encomendas. O Papa encomendou um túmulo para ele, o seu próprio túmulo. E aí ele vai para Carrara para procurar a pedra, né, o bloco de mármore que ele vai esculpir o túmulo do Papa. Ele fica uns 6 meses lá. 6 meses só para escolher a pedra. E aí ele tem toda uma questão com pedra e tal. Enfim, quando ele volta para Roma, o Papa desiste do túmulo, porque já sabe que vai ter a construção da nova igreja de São Pedro, né? Da qual, por sinal, tanto Michelangelo como Rafael participam do desenho arquitetônico. Mas, enfim, aí ele fala, não, Michelangelo, tu não vai fazer mais o meu túmulo. Tu vai fazer o teto da Capela Sistina, que era uma capela feita pelo Papa Sisto, que já tinha pintura, né? Já tinha fresco, tem de vários, mas do Domenico Ghirlandaio e do Botticelli. E aí o que ele fala, o Michelangelo, parece ele fala que ele não quer fazer, que ele não é um pintor, que ele é um escultor, ele não quer fazer a capela. No final ele faz, aí ele chama alguns ajudantes de Florença, ele traz pessoas do ateliê dele para pintar. Só que aí ele briga com todo mundo, inclusive com o Papa, né? E ele pinta sozinho a capela. As 2 vezes que ele pintou o teto da Capela Sistina, ele tinha por volta de uns 30 anos, ele era bem jovem, foi pós-Pietà, foi depois do Pietà e depois do Davi, né? As obras dele mais conhecidas são as da Juventude. E depois ele volta, ele já tem 60 e tanto. Eu penso, como é que ele enxergava, né? 60 e poucos anos, ele pintou sozinho o fundo, né? Aquela parede, não sei se é norte, sul, a parede, quando a gente entra na Capela Sistina, a gente vê de frente, o juízo final. Ele pinta sozinho, bem diferente do Rafael, que pinta muito. Também por aí a gente pensa, a gente tem muita obra do Rafael, porque ele tem um ateliê muito grande, né? Então, assim, eu sempre brinco com uma coisa que eu não deveria brincar. Quando a minha mãe começou a fazer aula de pintura, sei lá, pano de prato. E aí ela fazia uma coisa horrorosa e a professora ia lá e resolvia aquilo. Não é isso, mas é algo que lembra. Porque vou ter vários artistas, né? E eles são bons. Esses meninos e meninas, porque a gente tem meninas também, né? Que vão trabalhar assim. Eles vão... Quando eu quero ser artista, né? Os pais geralmente colocam eles para trabalhar no ateliê de um grande mestre, né? São os grandes artistas. E aí eles entram com 10, 11 anos, eles são bem novinhos. E eles começam a aprender assim, né? O Michelangelo, ele, apesar de ser um grande escultor, e se dizer escultor, ele foi pupilo, digamos assim, ele trabalhou no ateliê do Ghirlandaio, que é um grande pintor de afresco. Não é à toa que ele vai para a Capela Sistina, ele sabe operar, né, o afresco, tinta, manejo de gesso, pigmento muito bem, porque a formação dele foi, né, com um grande pintor de afrescos. Então, é uma outra lógica, assim, né? E aí, então, esses meninos, imagina, entra com 10 anos e pinta, aprende técnica, aprende perspectiva, uso da matemática, né? Eles são muito habilidosos, né? E esses grandes ateliês são muito conhecidos pelos mestres, os grandes pintores, mas talvez não tenha mudado muito, né? Nunca ninguém está ali sozinho, né? Ninguém vê o que está atrás, que dá o suporte. E o Rembrandt, por exemplo, eu estou lendo o livro do Rembrandt nesse exato momento. Gente, na época assim, mas sei lá, no século XIX, ele tinha 1000 obras atribuídas a ele. Hoje se fala em 420. Porque ele tem autorretrato que não foi ele que fez.
Esse autorretrato, que não foi ele que fez, acho que cabe um artigão, né? Tô louca para escrever. Imagina ter um autorretrato de alguém, mas não é um autorretrato, é um retrato, na verdade, porque não foi ele que fez, né? Então, é normal isso, né? Ter essas grandes escolas por trás desses mestres. E não só em Florença. No caso do Rembrandt, a gente está em Amsterdã, né? Um século para frente, e a gente tem algo assim. É um pouco assustador também. Ah, qual é o livro do Rembrandt? Tá ali na sala, deixa eu ver. É da Esbletânia. Eu tô com outro dela aqui. Eu vou ali pegar um minutinho. Pronto. Aqui, ó, o Projeto Rembrandt. É da Companhia das Letras. É super legal. Ó, o meu caderninho que eu falei. Que bonitinha. No Vermeer. É bem legal esse livro do Rembrandt. Na aula que vem eu falo sobre ele. E é de uma historiadora da arte que chama Esbletânia Alpers, que a gente vai ler semana que vem. É bem boa. Bem legal. Deixa eu ver quem que escreveu aqui do lado. Ah, tá. Então, é isso. Deixa eu pensar alguma coisa que eu não falei. Vocês querem perguntar alguma coisa, ficaram com dúvida, ficaram com curiosidade? Não que às vezes eu sei ou não de alguma coisa, eu posso pesquisar. Professora, Fala, Fernando. no início do ano a gente teve até uma aula presencial, a gente chegou a falar, né, da Capela Sistina, lembra? Que tinham reunido as obras. Ah, do Rafael? As tapeçarias lá que eles tinham reformado, limpado. Então, que eu coloquei agora, o linkzinho, que eu Uhum. também não tinha visto. Eu tinha visto só quando colocaram, porque o Rafael fez as tapeçarias, né? Elas já estavam há não sei quantos anos lá, 500 anos, uma coisa assim, um número grande. Nunca mais tinham sido reunidas, né? Isso, elas estavam, depois agora eu fui caçar, até por causa dessa aula. Elas estavam expostas numa sala do Museu do Vaticano. Eu nunca vi, tá? Eu já fui no Museu do Vaticano algumas vezes, nunca tinha visto. Mas parece que elas estavam reunidas ali. E assim, ó, olha que legal, ele fez 10, porque assim, como a gente falou na aula passada, numa aula dessas, né? Eles pintavam e aí se mandava fazer o tapete, né? A tapeçaria em si. Ele faz 10 telas, e essas tapeçarias são feitas também na Europa do Norte, né? Flandres, se eu não me engano. E aí voltam para o Vaticano e elas ficam embaixo. Assistam um videozinho que tem como ficou legal. E foi esse ano, né? Que fez. Eu não lembro agora quanto tempo de morte. Aniversário de sei lá o quanto de tempo de morte do Rafael, que se colocou na Capela Sistina. Eu achei tão legal o vídeo. Eu lembro que na época eu vi, eu não fui lá ver, não. Conheço uma pessoa que foi, tá? A professora Luana Vedequim, da UDESC. A Luana foi, adorou, falou que é incrível e tal. Deve ser muito legal, né? Não fui ver. E ela ficou exposta por um tempo, mas elas estão numa sala do Vaticano. E eu acredito que deve ser aberta ao público, porque assim, o Rafael pintou muita coisa no Vaticano, né? Só que muitas das coisas que o Rafael pinta são os apartamentos papais. E tem muita coisa que a gente não consegue visitar, né? Que não tem como. Uma parte, sim, mas não totalmente, né? Muita coisa. Ele pinta, assim, bem, numericamente, é muito expressivo, assim, a quantidade de obras que tem, né? Ele trabalha muito tempo em Roma. É difícil falar, mas ele passa boa parte da vida, né? Em Roma. O Michelangelo volta depois para Florença e tal, mas o Rafael, há 500 anos de morte. Ei, professora? Hã? É a Anice. Oi, Nice. Há muito tempo atrás, lá na época medieval, a Igreja Católica ela patrocinava bastante a arte, né? Claro, né, que se a seu respeito, né? Tudo era a seu respeito. Hoje em dia, eles fazem isso ainda? Então, a gente estava comentando aqui, que bom que fizesse, né?
É, não vou sofrer uma coisa de noite. Mas é claro que a gente for pensar assim no Vaticano, né? O Vaticano tem um museu, né? O Museu Pio Clemente, né? Um dos grandes museus modernos, e eles têm um acervo considerável e eles mantêm isso, né? Não, a Igreja Católica não mantém mais, mas ela mantém muito. Mas é claro que hoje é muito diferente, né? A gente não tem, por exemplo, o Papa Bento, ele não encomendou uma obra de um grande artista, né, para colocar no Vaticano, né? A arte mudou muito, né? A arte que existia lá na Idade Média, no Renascimento, né? Era uma, no Barroco. O Barroco a gente tem grandes encomendas, né? Mas, assim, se eu arriscar dizer, isso se começa a se romper no século XIX, né? Que é onde a arte muda muito. A gente vai tentar ver um pouco isso, assim. E aí e a igreja também muda, né? Os tempos são outros. Vai ter a questão do mercado, né? Tem todo o museu, né? Como tudo isso. Tanto que tem um historiador que ele é bem provocativo. Ele fala que, para museólogos, ele fala que a imagem, quando ela morre, ela vai para o museu. É um pouco assim. Mas a gente tem um exemplo que a gente estava trabalhando com igreja de obras. Eu sei que tem uma, por exemplo, do Rafael, né? Uma Madonna do Rafael que foi pintada para uma igreja específica em Florença. E ela saiu para ir para o Uffizi, né? Para a galeria, para o museu. Teve na época, assim, era século XX, teve revolta popular, que as pessoas ficaram bravas. Eu entendo, né? Uma pessoa que vai na igreja lá, uma pessoa crente, uma pessoa que tem hábito de ir na igreja e tem uma obra ali. Aí, de repente, tu vai tirar a obra para ir no museu. Tu não vai mais ter aquela relação com a obra, né? É diferente, as relações mudaram. Mas a gente tem artistas, que é difícil hoje, né? Um artista que trabalha para a igreja, mas a igreja ainda, querendo ou não, tem um poderio econômico e artístico de obras do passado, né? Infelizmente, o Bento não encomenda obras de artista também, né? Dá até medo de pensar o que vai sair. A arte mudou tanto e a igreja também. Ia ser uma coisa bem diferente, né? Mudou bastante. Aqui. Ai, eu não sei se a Bibiana está aqui, ela me mandou um e-mail, tá, Bibiana? Se o PCC eu conseguir abrir, eu não consegui por causa do Safari, mas eu vou fazer nesse computador aqui de trás, aí eu acho que vai dar para abrir. Eu não tenho. É a Fabiana. Foi Fabiana, né? Fabiana. Eu não tentei abrir. Eu tentei abrir só no meu computador e não deu, mas ele não abre um monte de coisa, tá? Específica, assim. As coisas da UFSC, geralmente, tipo CGPX, essas coisas. Mas aí eu tento no Windows normal e aí eu te falo já, tá bom? Mas eu vi que as 4 colocaram lá o PCC. Pode deixar que eu vou ler, tá? Eu leio o e-mail e não respondo, eu falei não, é que eu tentei no computador e não consegui. E aí, se eu descrevesse por e-mail que eu não consegui, eu ia ficar apavorada. E é só por causa do sistema operacional. Geralmente, no computador normal, abre ali, tá? Eu consegui abrir mas não foi uma apresentação de PowerPoint. Tá? Aí depois eu falo direitinho para vocês. Então tá, gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode falar. Não é fale agora e cale-se para sempre, porque semana que vem a gente se vê de novo. Vocês podem perguntar por e-mail. Podem ficar mais tranquilos. Semana que vem a gente vai fazer de novo, né? Esse mesmo horário, como a gente tem feito. Eu vou colocar o linkzinho também para quem não assistiu, ou para quem, por um acaso, quiser assistir de novo. Acho que eu nunca ia assistir de novo, Encontro Síncrono. Eu fico pensando quem quer assistir de novo. Mas, enfim, vou colocar no Moodle. Semana que vem é esse livro. Bem legal, a introdução. E a mesma autora desse, eu vou falar um pouquinho desse livro, apesar de vocês não terem lido, mas que é legal, do Rembrandt, tá? Tem o linkzinho da aula de hoje, do filme do Michelangelo, bem legal, se alguém quiser, né, assistir. Não é assim um filme, mas é um documentáriozinho, assim, bem interessante. Conta um pouco da vida dele, das obras, do Davi. Eu não falei no slide da Pietà, que é uma obra bem importante, bem interessante, e tem lá, no vídeo fala um pouco, né? Eu gosto muito da Pietà, que ela é desproporcional, as pernas são muito grandes, né? Porque ela tem que ter uma impressão, assim, que a mãe, né, é forte, que acolhe o filho.
O Davi, as mãos são um pouquinho menores, né? Porque a mão humana é uma coisa muito desproporcional. Se a gente for pensar, ó, a minha mão é do tamanho do meu rosto. Uma escultura que a mão fica para baixo, isso fica feio, fica desengonçado, né? Então a arte imita a vida, mas ela dá uma maquiada, né? Ela imita a vida, mas assim, né? Dá uma ajeitada. Então tem toda a questão da mão. E tanto a questão da Mona Lisa, né? Que o Leonardo é um grande especialista de mãos, né? Ele faz assim, e por raio-x, isso o Daniel acho que não colocou, mas por raio-x a gente vê que ele muda a ideia da mão várias vezes. Ele faz a mão de uma forma bem diferente. E aí a mão e a arte tem a ver com Aristóteles. Tem um texto, tem toda uma questão aristotélica que discute a mão como órgão humano e que órgão pensa. Eu vou tentar falar porque o Rembrandt também tem uma pira de mão legal, né? É legal pensar, né, como a mão, porque a mão é uma coisa em arte, né? Que artista faz, refaz, como apresenta a mão. A minha mão preferida é do Davi do Michelangelo. Maravilhosa. O Davi é uma obra maravilhosa. A mão dele é incrível, as veias, toda a construção da mão, o osso, é linda, né? Mas tem toda uma pira, a gente pira com muitas coisas, o tempo, a mão, né? Parece que a pessoa é louca. Mas é legal a mão, né? Tem algo bem interessante. E é bem Aristóteles. É bem, né, filosofia antiga. Então é isso, gente. Eu fiz um questionáriozinho, respondam, porque a presença é pela questão, 5 questõezinhas bem facinhas, tá? Podem responder agora, ou leio o texto. Tá com base no texto, mas eu acho que eu, vendo os vídeos, assim, eu cuidei para sempre ter abordado elas, tá? Deixa eu pensar. Cuidado com a forma simbólica da perspectiva, né? Forma simbólica quem defendeu isso é o Panofsky. Daniel Arraes já não é muito, né? Não acredita isso. Ele vai trabalhar com outra concepção, tá? Mas não tem pegadinha, assim. Só essa questão da forma simbólica que às vezes no texto, se vocês não tiverem percebido a diferença, assim, tá? Aí tem as questões. Deixa eu pensar se tem que falar mais alguma coisa. Acho que não. Eu não estou muito entregando as notas, né? Daqui a pouco eu vou passar no período de correção, tá? Eu estou ainda agoniada gravando os vídeos, fazendo as coisas. Ah, tá. Professora, você vai colocar filme da vida dos artistas no Moodle para a gente assistir? Então, Nice, tem. Olha ali, dessa aula tem uma sobre o Michelangelo, tá? Quando eu for... Tem uma que é Agonia e Êxtase, um filme dele, que eu não achei no YouTube, que eu coloquei também que tem, coloquei o ano e o diretor, né, o realizador, e coloquei o do Michelangelo mais novo, tá? A partir quando eu sei assim, eu coloco, tá? O videozinho. Eu não coloco o vídeo, eu coloquei só o link. E também tem o link que o nosso amigo Fernando me lembrou ainda bem, da exposição com as tapeçarias do Rafael na Capela Sistina. Bem legal o vídeo. É um videozinho em português, pequenininho, assim. Bem legalzinho. É bom para ver, dá para ver a capela. E é legal porque no slide vocês não entram na capela e nesses videozinhos a gente consegue ter uma experiência mais legal com a imagem, né? Tá bem bonitinho o vídeo, é bem feitinho. É uma coisa meio propaganda jornal, assim. Mas é curtinho, bem feito, a imagem tá bem boa. Eu recomendo, tá? Então, até semana que vem, gente. A gente entra com barroco. Obrigada, Tânia. Fernanda, esse Google Museu, né? Que entra nas coisas. Eu não sei usar isso muito bem, acredita? Mas qualquer coisa, tu me manda o link e eu coloco lá. Eu pareço ser jovem? Eu sou um senhor de 70 anos. Eu sou meio atrapalhada com esse Google Museu para entrar. Eu já vi pessoas fazerem, mas eu sou meio assim, acuada. Eu queria fazer, tá dentro da exposição da Artemisia Gentileschi, agora na National Gallery. Eu queria fazer, eu fiz um pedacinho do negócio lá do museu, mas enfim, eu vou até tentar colocar o link dela para vocês, tá? Então é isso, gente. Até semana que vem. Qualquer coisa, escrevam. Faça o questionário, porque por causa da presença, né? É o jeito que se negociou para ser feito. Não sei se é melhor ou pior, enfim. Ótimo, Fernando. Já vou copiar isso aqui, ó. Já vou botar lá no Google, no Moodle. Obrigada. Já vou ver se eu consigo entrar assim com o teu link. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.